Boa noite. Veja no Brasil TV dessa sexta-feira, dia 27 de setembro. O desmatamento na Mata Atlântica aumenta 10% e Minas Gerais lidera com mais de 100 propriedades irregulares. A taxa de desemprego cai no Brasil para 6,6% em agosto, a menor porcentagem dos últimos anos. No Tocantins, uma ferramenta promete ajudar as eleições municipais dentro das aldeias indígenas. E ainda, Dia Nacional de Doação de Órgãos. O Ceará zera a fila de espera de transplante de córnea. É agora no Brasil TV. Uma operação feita na Mata Atlântica registrou um aumento de mais de 10% no desmatamento de florestas desse bioma. E Minas Gerais é o estado que mais desmata, com mais de 100 propriedades irregulares identificadas em apenas 5 dias de operação. A derrubada foi constatada em 17 mil hectares de Mata Atlântica, quase 2 mil a mais que a operação identificou no ano passado. A Operação Mata Atlântica em Pé foi feita pelos Ministérios Públicos e órgãos ambientais de 17 estados e da União. O uso de imagens de satélite do MapBiomas e da Fundação SOS Mata Atlântica garante precisão na investigação. A gente confronta imagens de um período para um período posterior, onde a gente verifica através das imagens que houve ali uma alteração daquela cobertura vegetal. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, no Paraná foi identificada uma clareira na cidade de Prudentópolis. Em Ninheira, no norte de Minas, mais de 60 hectares de floresta viraram lavoura de forma irregular. Na divisa entre Bahia e Piauí, 490 hectares também foram desmatados ilegalmente. Os incêndios registrados neste ano potencializaram a destruição das florestas. Nesses chamados encraves da Mata Atlântica, no meio de outros biomas, que a gente encontra os maiores desmatamentos. Isso ocorre tanto no Cerrado, como na Caatinga, na chamada região lá do Matopiba, que é uma região de incremento de atividades agrícolas e de monocultura. Atualmente, Minas é o estado que mais desmata a Mata Atlântica. Nos 5 dias da operação foram identificadas 113 propriedades irregulares, a maioria no Vale do Jequitinhonha e norte do estado. Segundo os fiscais, as áreas do bioma viram pasto, carvoarias e plantações de eucalipto. O valor das multas aplicadas chegou a 137 milhões e meio de reais, aumento de 67% em relação ao ano passado. O dinheiro do desmatamento ilegal será usado na melhoria da tecnologia para futuras fiscalizações e também em projetos ambientais de reconstituição da Mata Atlântica. O desmatamento, quando ele ocorreu, nós já perdemos esse jogo. Então é urgente que nós tenhamos outras operações em nível nacional, como a Mata Atlântica, no que se refere aos outros biomas, para que o Brasil adote práticas homogêneas em todos os estados da federação, para que de uma vez por todas nós possamos combater o desmatamento com efetividade. E com o nível dos rios cada vez mais baixo, pode faltar peixe em Manaus, no Amazonas. Na banca do Alcimar só tem os peixes chamados miúdos, como o espacu. Está faltando e bem, por causa que os barcos não podem trazer os peixes de longe, que nosso principal abastecedor daqui da capital é o município de Itapauá. Aí para chegar aqui não está conseguindo chegar, porque o rio está muito seco. O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, o IDAM, informou que está na fase inicial de estudos para encontrar soluções para os pescadores que sofrem com os impactos da estiagem. Enquanto isso, José tenta manter na banca os peixes que os consumidores mais procuram. O jaraqui, a piracema dele já passou. Vem outros peixes, como corimatã, pacu, sardinha. Só que esse ano está mais difícil, por causa da seca. O jaraqui, que é uma das espécies mais consumidas pelos amazonenses, para você ter uma ideia, está em falta aqui na Feira da Panaí. E ele deve aumentar em torno de 40%, segundo a Federação de Pescadores do Amazonas. Atualmente ele está custando R$120 e pode chegar até 160 por conta dessa situação da logística de trazer o pescado dos municípios para a capital. Outro peixe que também deve aumentar o preço é o tambaqui. O quilo dele está custando R$12 e pode chegar até R$20.
Quando há uma grande produção, a tendência é redução de preço. Quando há uma pequena produção, a tendência é o aumento do preço do pescado lá no consumidor final. A Polícia Civil do Tocantins fez hoje uma operação contra uma quadrilha que, segundo as investigações, desviou e revendeu mais de 50 veículos apreendidos no norte do estado. Os policiais estiveram no pátio da empresa Sancar, onde ficam guardados os veículos apreendidos por alguma irregularidade em Araguaína. Na operação, documentos foram apreendidos. Nomeada de Ei Lobo, a ação é para combater um esquema criminoso em que carros e motos eram vendidos por funcionários da empresa. De acordo com a Polícia Civil, os veículos que eram retirados aqui de dentro do pátio da Sancar eram levados para outros estados, a maioria deles para o Pará. Só um único participante do esquema chegou a vender aqui do pátio 55 veículos. Esse esquema, ele pelo menos em 2022 para cá, que vem atuando. E a gente conseguiu ali analisar uma janela de 1 ano, basicamente. Nesse 1 ano aí a gente analisou que só referente a esse comprador principal, a gerência, a funcionário da empresa ganhou pelo menos R$150 mil, só em referente a esse comprador, né? Então, foi muito dinheiro envolvido. 3 pessoas foram presas preventivamente, entre elas o funcionário que trabalhava com o registro de entrada e saída dos veículos no pátio da empresa. A polícia cumpriu também 12 mandados de busca domiciliar e 5 de medidas cautelares. O esquema também envolvia a venda de peças e a retirada de veículos apreendidos pelos próprios donos mediante o pagamento de propina. A gente fez essa operação, apreendemos alguns objetos, né? Agora é a hora de analisar aquele material que foi colhido e buscar ouvir, fazer as oitivas, né? Os interrogatórios e, ao final, individualizar condutas, né? Para fins de indiciamento, que poderá ser nos crimes de peculato, tendo em vista que, por ser funcionário dessa empresa, ele ele responde pelos crimes funcionais, e quem conhece essa situação dele, que no caso são todos da Orcrim, também responde. Então todo mundo responde pelo peculato dessas 55 mortes. Tem crimes de corrupção passiva também, que é quando o próprio proprietário do veículo vem aqui tentar reaver o seu veículo de uma outra forma, que não é a forma correta, mediante pagamento, né? E tem o crime de organização criminosa, tendo visto os elementos demonstrados, e também em relação ao funcionário, os crimes de falsa comunicação de crime, que é quando ele foi o vendedor daquele veículo, cuja vítima veio aqui procurá-lo, e ele vai na Polícia Civil, registra um BO de furto, como se ele não tivesse nada a ver com aquilo, né? A Sancar, Gestão Empresarial e Logística, disse em nota que tomou conhecimento de que veículos estavam sendo subtraídos do pátio da empresa por meio de abordagens de autoridades de trânsito e que também identificou veículos que não foram localizados no pátio e que fez levantamento interno. Frisou ainda que a própria empresa solicitou auxílio da Polícia Civil para desvendar como isso estava acontecendo e a possibilidade de funcionários estarem envolvidos. Nós não conseguimos localizar a defesa do gerente comercial Leandro Lobo, que foi preso durante a operação. A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul abriu um procedimento para apurar danos causados aos consumidores por casas de apostas, conhecidas como bets. Quem tem os detalhes é a repórter Mari Silva. Olá. A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apura casos de publicidade enganosa, falta de transparência nas regras e nos pagamentos, participação de menores de idade, participação de pessoas com dependência em jogos e também riscos de superendividamento e práticas abusivas aos consumidores. Por isso, as maiores empresas do ramo no país devem ser chamadas a prestar esclarecimentos nos próximos 15 dias. O efeito prático da medida envolve a coleta de dados, a análise das hipóteses e a implementação de medidas corretivas para proteger os consumidores. No entendimento da Defensoria Pública, a população do Rio Grande do Sul fica mais vulnerável a esse tipo de negócio por conta
do mês de maio, em que nós passamos pela maior enchente da história do estado. Um levantamento do Banco Central aponta que os brasileiros gastaram cerca de 20 bilhões de reais por mês em apostas online nos primeiros 8 meses de 2024. 24 milhões de pessoas físicas participaram de jogos de azar e de apostas online. O Banco Central diz ainda que monitora o impacto das apostas no nível de endividamento da população. A Defensoria diz que há pessoas usando o dinheiro da renda pessoal para jogar e superendividando as próprias famílias. Outra preocupação é a influência das casas de jogos de azar nas eleições. O Tribunal Superior Eleitoral já deixou claro que os sorteios de prêmios ou apostas envolvendo as eleições são irregulares aqui no Brasil. Criminosos que tentaram resgatar presos no interior de Goiás foram alvos de uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Estado. A Weila Gonçalves tem as informações. Olá para você que está nos acompanhando. A Operação Êxitos cumpriu mandados de busca e apreensão e também de prisão em cidades aqui do estado de Goiás, Mato Grosso e ainda do Distrito Federal. A investigação começou em novembro do ano passado, quando 2 indivíduos tentaram fazer o resgate de um criminoso que estava preso numa unidade prisional na cidade de Corumbá de Goiás. Nessa tentativa de resgate, esse preso estava em atendimento médico externo, estava sendo escoltado. Os policiais penais conseguiram fazer a identificação desses indivíduos. Houve perseguição. Os indivíduos deixaram para trás documentos, celulares e, a partir disso, foram identificados. Nos celulares deles havia mensagens dizendo que, se os policiais reagissem e dificultassem o resgate, que eles poderiam matar os agentes penais. Foram cumpridos, então, nesta manhã, 24 mandados de busca e apreensão, 13 de prisão preventiva. A operação foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Estado de Goiás, em conjunto com a Polícia Penal. Weila Gonçalves para o Brasil TV. Hoje é o Dia Nacional de Doação de Órgãos. O Ceará é o estado que mais faz transplante de córneas e, com isso, conseguiu zerar a fila de espera. 8 dias depois do transplante de córnea de um olho, Dona Terezinha já consegue enxergar o que não conseguia antes por causa de uma catarata em estágio avançado. Ela entrou para a fila de transplante em agosto, fez os exames e a cirurgia este mês. Foi muito rápido, graças a Deus. A gente não perdeu a fé, tanto eu como as minhas filhas, a minha família toda, orando, pedindo a Deus, né, que viesse logo, que desse certo. Deu. No primeiro semestre deste ano, os hospitais do Ceará realizaram 633 transplantes de córnea. Foi o estado do país que, proporcionalmente, mais realizou esse tipo de cirurgia, com 144 transplantes por milhão de habitantes, seguido por Roraima e São Paulo. A fila para transplante de córnea no Ceará passou a andar de forma mais rápida depois que os bancos de olhos firmaram parceria com a perícia forense do estado. Equipes dos bancos passaram a dar plantão no IML para abordar as famílias de pessoas que morrem sem passar por um hospital. Hoje a gente não tem fila. Se um paciente precisar no Ceará de um transplante, em 15 dias, um mês, ele faz o transplante. A gente aproveita também e encaminha córneas para outros estados, que tem estados que têm fila que aguardam por 6 meses, aguardam por 1 ano. Apesar de não haver fila, o esforço é para manter as doações de córneas e também de outros órgãos. No Ceará, a campanha Doe de Coração se repete há 21 anos, com ações de conscientização sobre a importância de doar e de demonstrar essa decisão para a família. Diga que você quer ser um doador, porque muitas vezes, naquele último ato de vontade disso que você expressou na sua família, seus filhos, seu esposo, seus parentes, eles honram aquela sua vontade. John, aos 43 anos, teve uma úlcera ocular que se agravou. Ele chegou a perder a visão no olho direito e só a recuperou depois que fez o transplante em abril deste ano. Hoje trabalha e leva a vida normal. Quem não é doador, que se pronuncia a ser, que não tenha medo, que vai salvar vidas, né? E realmente salvou meu olho, né? Salvou mesmo e graças a Deus
Estou aqui contando a história, né? Muito feliz. Nas eleições municipais desse ano, uma ferramenta vai ajudar no processo democrático dentro das aldeias indígenas do Tocantins. O caminho é por estradas difíceis, com buracos e muita poeira. Os carros atravessam rios até por dentro d'água. Esse é o projeto Agentes da Democracia, do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, que desenvolve a inclusão sociopolítica dos povos indígenas. Juízes e técnicos vão até comunidades como a do povo Carajá, na Ilha do Bananal, divisa com Mato Grosso, tirar dúvidas sobre o processo eleitoral. Fundamental a nossa presença, né? A presença do Estado nas comunidades indígenas sinalizam para os nossos irmãos e nossas irmãs indígenas que eles não estão esquecidos, que nós verdadeiramente nos preocupamos com eles, que nós consideramos a importância deles enquanto cidadãos e cidadãs que são partes do processo democrático e do certame eleitoral. Eles fazem encontros nas escolas das aldeias e distribuem cartilhas bilíngues sobre o que pode e não pode nas eleições. As informações são escritas em português e em 4 línguas originárias de etnias da região. Esse projeto da Justiça Eleitoral do Tocantins quer despertar nos jovens indígenas um interesse cada vez maior pelo processo eleitoral. As informações disponibilizadas nas cartilhas têm informações sobre as regras para que eles adquiram consciência. O documento foi pensado para que esse conhecimento chegue também a quem não teve a oportunidade de aprender a ler. A cartilha é toda ilustrada para que as crianças compreendam e repassem o conhecimento aos mais velhos. Elas repassam para os adultos. Então elas são multiplicadoras. As crianças, os jovens estando ali lendo, participando desse momento educacional é de suma importância dentro da comunidade. Eu acho que é muito importante, né? Porque o voto é mais importante de todos os povos, tanto dos brancos e dos indígenas. Os livrinhos conscientizam também sobre compra de votos. O projeto está na 4ª edição e é considerado referência pelo Conselho Nacional de Justiça. Essa cartilha, para o nosso povo, é muito importante. E para quem não sabe entender do que é político, o nosso direito, e facilitar para o nosso povo. E saber votar, assim, ficar ciente, né? A hora que vai chegar na votação. Super importante, né? E uma pesquisa do IBGE revelou que, em Pernambuco, a uva foi o destaque entre as culturas agrícolas. Mais uma vez, os números são positivos para Pernambuco. Quando se fala dos 6 estados com volumes de colheita, ele se destaca na pesquisa do IBGE anual sobre lavoura, com 58,2%, sendo que no país foram colhidas cerca de 853 mil toneladas. A região que a gente vê do São Francisco, né, englobado por Petrolina, Santa Maria da Boa Vista e Lagoa Grande, foram, né, destaque no estado de Pernambuco, mas Petrolina sim encabeça essa lista, né? Então, logo atrás das uvas, a gente tem também manga e goiaba, com uma produção grande, né, mas sem se comparar, vamos dizer assim, com o que é produzido, né, e trazido com relação à uva na região. Outro ponto apresentado na pesquisa é que este ano o estado de Pernambuco possui a maior produtividade com média, 48 toneladas, seguido da Bahia, com 28,2, e São Paulo, com 18,9. É tanto que a gente vê, né, a área de manga, né, a área plantada de manga, né, é maior, né, do que a área de uva, porém, né, o valor, né, da produção de manga, ela é 25% mais ou menos do que foi produzido por uva. Então você tem um fruto, né, de alta rentabilidade, né, por hectare, o que de certa forma para quem está produzindo, né, te dá uma possibilidade de ganho, né, sem ter uma área muito grande. Quando se analisa o crescimento de área plantada, aparecem 3 cidades do Vale do São Francisco, 2 de Pernambuco. Petrolina, com 7 mil hectares, e Lagoa Grande, com 2,44 mil. O estado fechou 2023 com mais de 12 mil hectares de uva.
Para dar suporte aos produtores, a Embrapa Semiárido montou o Observatório Mercado de Uva. Para qualquer pessoa que quiser saber informações de uva, ela ir num único local. E lá os dados vão estar disponibilizados, vão estar tratados, a gente faz gráficos e a gente disponibiliza de diversas formas para quem tem interesse neles. O pesquisador João Ricardo Lima acredita que a produção no Vale do São Francisco tende a crescer a cada ano. A gente tem trabalhado muito, a gente tem conseguido aumentar as exportações a cada ano, o mercado interno tem crescido também. A gente precisa então reduzir um pouco os custos, conseguir preços mais altos, mas isso a gente só vai conseguir com bastante trabalho e organização e de toda a cadeia produtiva, né? Então a gente vê um futuro promissor para a viticultura na região. No Brasil, o desemprego caiu para 6,6% no trimestre que encerrou agora em agosto. É a menor taxa dos últimos anos. Esta lanchonete abriu há 7 meses e a equipe está sendo contratada. Rita é subgerente e está animada com um novo desafio. Além de uma boa equipe, o atendimento ao cliente é essencial. A gente tem que entregar um bom pedido, um bom atendimento, uma boa abordagem, né? Porque se a gente for... A simpatia é tudo. Todas as vezes que a gente abre uma unidade é necessário fazer uma seleção e estar treinando. Para essa loja foram em torno de 5 pessoas. No trimestre de junho a agosto, o comércio foi a atividade que mais impulsionou o mercado de trabalho, com mais de 360 mil novas vagas no país. Hoje, já são 19 milhões e meio de trabalhadores no setor, o maior número desde o início da pesquisa em 2012. Segundo o IBGE, 1.200.000 pessoas no país conseguiram um emprego no trimestre que terminou em agosto. O número total de trabalhadores no Brasil bateu novo recorde, 102.517.000. Mais uma vez, o setor privado teve recordes no número de empregados com carteira de trabalho assinada e sem carteira também. No trimestre encerrado em agosto, a renda média real dos trabalhadores foi de R$ 3.228. Cresceu mais de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. O que a gente vem observando é uma expansão de renda também, né, o que leva a um aumento de poder de compra da família brasileira importante, né, e a gente vê o consumo das famílias hoje como o grande motor de crescimento da economia brasileira. Então, certamente, né, um mercado de trabalho aquecido, tal qual a gente vem assistindo hoje, é fundamental, né, para a gente ter esses estímulos ao crescimento econômico. Giovana está feliz em ter arrumado um emprego com carteira assinada. Por enquanto, ela está em treinamento e fazendo o melhor. Estava em busca, faz muito tempo. Esse é meu primeiro emprego. E eu estou muito feliz. Veja a seguir, um prato típico da Bahia vira patrimônio imaterial do Estado no dia de Cosme e Damião. É daqui a pouquinho. Brasil TV de volta falando de um prato típico que virou patrimônio imaterial da Bahia. A iguaria ofertada durante o mês de setembro é uma das principais manifestações religiosas populares e expressão do sincretismo religioso do Estado. São Cosme e São Damião eram médicos, atendiam pacientes sem cobrar nada e eram muito dedicados à fé. A festa popular ganha força e ultrapassa as portas da igreja. Em Salvador, se une às religiões de matrizes africanas. Os santos são celebrados como os ibejes, que representam as crianças no candomblé. Uma das formas de reverenciar os gêmeos é com o caruru. Na família de Ângela, a tradição começou com a avó, que teve filhos gêmeos. Hoje, ela prepara e serve tudo no terreiro que frequenta. São mais de 10 anos que a gente dá o caruru. Convida amigos, vizinhos, né? E todo mundo que quiser é bem-vindo. Além da lembrança, né, afetiva, representa a fé. E como manda um dos costumes, primeiro serve para os santos, depois para 7 crianças. Para muita gente, caruru é apenas aquele prato feito à base de quiabo, camarão seco, azeite de dendê. Mas o caruru servido no dia de São Cosme e São Damião é muito mais que isso. É um banquete
com até 21 pratos diferentes, muitas cores e sabores, numa mistura, ou melhor, numa reunião que é a cara da Bahia. E agora é patrimônio imaterial. Publicado hoje no Diário Oficial do Estado, o documento que chegou a esse resultado foi feito pelo IPAC, Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, em 3 anos de estudos, que levantaram os impactos dessa tradição para a sociedade, os fatos históricos e a economia criativa, principalmente nas feiras da cidade, onde estão os ingredientes para essa comida festiva. A patrimonialização, ela se dá por um processo de salvaguardar, para que elas estejam acessíveis às próximas gerações, da festa, do compromisso com a ancestralidade, da celebração de novos vínculos, da afetividade, da fé. E o Caruru de São Cosme é tudo isso, porque a Bahia é isso. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, às 8h40 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e um excelente fim de semana. Tchau, tchau.